5 diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos. What's up, guys? How are you doing today? Hoje nós vamos falar sobre diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos. E antes de mais nada, eu gostaria de enfatizar, são diferenças culturais. Não quer dizer que uma é pior ou melhor do que a outra, tá certo? Combinado? Então vamos lá. Bem, para quem não me conhece, eu sou o Felipe Coelho. Eu morei quase 7 anos nos Estados Unidos, mais especificamente em Nova York. E foi a minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha viajado para fora e chegar em Nova York foi a minha primeira experiência fora do Brasil. E é claro que teve muita coisa que eu estranhei um pouco, porque era diferente do que eu estava acostumado com a nossa cultura brasileira. Então vamos lá, as coisas que eu mais tive que me adaptar com relação à cultura americana. Primeira coisa que eu levei um certo tempo para me adaptar foi a questão do toque físico. Uma das minhas linguagens de amor. Né? Nós brasileiros somos tão calorosos, somos tão afetivos, na verdade. Mas chegando nos Estados Unidos, os americanos não são muito bem assim, né? Então essa coisa do beijinho, dos 2 beijinhos ao cumprimentar, a coisa do abraçar muito longo ou abraçar bem assim apertado como a gente faz, não é tão comum lá nos Estados Unidos como é aqui no Brasil. Então é muito do aperto de mão quando você está conhecendo alguém, e mesmo homem e mulher não é comum, não é nada comum essa coisa de dar 2 beijinhos. E numa das primeiras aulas que eu tive, que era uma aula de apresentação lá na faculdade, porque eu fui lá para fazer faculdade, eu fui alertado sobre isso, porque eu estava falando dos costumes do Brasil em que a gente cumprimentava, né? Um homem cumprimentando a mulher com os 2 beijinhos, ou 3, dependendo da região, ou 1, né? Mas eu fui alertado por uma menina lá, que ela falou, não faça isso aqui. E eu anotei, ok, anotado. Mas essa é uma coisa que é bem diferente, né? Então é aperto de mão, nada de 2 beijinhos. Os abraços, quando você é amigo, são abraços um pouco mais curtos do que os nossos. Aquela coisa também de as pessoas falarem com você, pegando, tocando, não é algo muito comum lá. Então a segunda coisa que eu achei um pouco diferente da nossa cultura foi a questão do compartilhar coisas e comidas, etc. A gente sabe que é um costume brasileiro compartilhar comida, né? Em tempos de Covid, isso definitivamente não é uma boa ideia, mas é da nossa cultura, né? Mas a gente oferece o que a gente está comendo, seja um pedaço de bolo, seja uma salada, seja o nosso almoço, o que for. Mas definitivamente isso nos Estados Unidos não existe. Compartilhar comida, o que é seu e acabou. Compartilhando comida e bebida no Brasil e nos Estados Unidos. Quer bolo? Alguém quer bolo? Biscoito? Quer biscoito? Salada? Alguém? Toma aí, ó. Prova aí, ó. Prova aí, ó. Prova. Quer uma mordida? Toma aí. Água? Alguém quer água? Yeah, I know, right? What's up, dude? Hey, I'm really thirsty. Can I have some water? Oh, you want my water? Can I buy you one? Okay, thanks. Alright, let's go. E assim, não é falta de educação você não oferecer para alguém, tá certo? Então eu posso estar aqui comendo um salgadinho, eu posso estar comendo qualquer coisa e não vai ser falta de educação se eu não oferecer para a pessoa, porque se entende lá que o que é seu e vice-versa e tá tudo bem. Então eu achava estranho porque eu esperava, né, que as pessoas compartilhassem comida comigo e que eu tivesse essa liberdade também, mas não tem muito não. Uma história para ilustrar isso. Uma vez eu estava morrendo de sede e uma amiga minha estava com uma garrafa de água. E eu, bem brasileiro, né? Eu pedi para ela um pouco de água. E ela fez uma cara para mim que eu nunca mais vou esquecer. Ela falou: "You want my water? My water?" E eu nunca mais esqueci disso. Ela compartilhou a água dela comigo,
Mas depois eu percebi o quanto isso é diferente para eles também, né? A terceira coisa que eu achei um pouco diferente também é sobre a questão das gorjetas nos restaurantes, né? A gente não tem, e em outros lugares também. A gente, como brasileiro, a gente está acostumado com os 10%, de não se preocupar com isso na hora de um serviço, na hora de pagar a conta. Mas nos Estados Unidos, você tem que pensar já, antes de você ir a um restaurante, fazer algum serviço como cabeleireiro também, como barbeiro, você precisa já pensar na gorjeta daquela pessoa que vai te servir. Em geral, nos restaurantes é de 15% a 20%. Na minha roda de amigos, sempre era 20%. Sempre as pessoas contavam 20%. A gente levava em dinheiro já para facilitar e aí já dividia tudo e sempre tinha aqueles 20% lá que tinha que dar para o garçom, para a garçonete. Uma vez eu estava com uns amigos americanos, na verdade. Na verdade era um grupo internacional da faculdade, mas acredito que fossem inexperientes em ir a um bar, porque você sabe que a maioridade lá nos Estados Unidos é de 21 anos. Então as pessoas não tinham muita experiência de ir a um bar. E nós fomos a um bar que era mais um local de swing dance, que não é isso que você está pensando. Swing dance é aquela dança dos anos 50, dos anos 60, dos filmes, né, dos anos 50. Então se chama de swing dance. Então é um lugar bem legal, bem caracterizado, com os trompetes, com a banda completa lá. As pessoas estavam pegando, né, drinks e cerveja, etc. E ninguém estava deixando gorjeta para o bartender. Então esse bartender, ele ficou bem pé da vida mesmo com a gente, falou: olha aqui, pessoal, ó, é melhor vocês começarem a dar gorjeta, tá certo? Porque eu não vou ficar aqui trabalhando de graça para vocês, não. Todo mundo lá foi bem envergonhado e começou a colocar $1 lá numa jarrinha que eles têm no bar. Quando a gente saiu do bar, esse cara tava fumando lá fora. E ele deu uma bronca na gente, falando, xingando, e todo mundo morrendo de vergonha por aquela situação. E não eram brasileiros, viu, gente? Eram americanos, mas eram inexperientes nessa coisa de dar gorjeta em bar. Mas é isso. Então saiba que 15% a 20% de serviços como restaurante, cabeleireiro, barbeiro, táxi também, né, Uber. Isso não vale para lugares em que as pessoas não te servem. Por exemplo, no McDonald's você não deixa gorjeta, tá certo? Então só para quando realmente for alguém te servir. Por exemplo, em hotéis é costume dar $1 para a pessoa que carrega sua bagagem por bagagem, né? Então se você tem 3 bagagens, são $3. Também dá uma gorjeta para camareira, etc. Então é isso, é uma coisa que eu achei diferente e que eu tive que me adaptar como brasileiro, porque a gente não tem esse costume aqui. E quando a gente está no país dos outros, a gente se acostuma à cultura local, né? Como eu falei, são culturas diferentes e a gente tem que respeitar os costumes locais se a gente está morando naquele país, não é verdade? Bem, uma outra diferença que eu achei foi a questão da alimentação. Essa coisa do arroz, feijão todo dia é bem brasileiro, né? Eles não comem arroz, feijão todo dia, obviamente. Ou não, né? Muitas pessoas não sabem disso, mas não se come a mesma coisa todos os dias. Meu roommate da faculdade, ele era alemão, na verdade. E ele achava super engraçado esse costume brasileiro de comer arroz, feijão todos os dias. Ele perguntava para mim, so you guys eat this every day? I was like, yeah, every day. I was like, wow, that's so boring. You know, don't you get tired of it? E eu falei, não, we don't get tired. We love it, you know. We just switch like the protein, like chicken or beef. Pelo menos era assim na minha casa, né, que a gente só ia mudando um pouco a proteína, mas basicamente sempre tem o arroz e feijão. E eu sentia falta disso lá nos Estados Unidos. Nos primeiros 6 meses eu morava numa comunidade brasileira lá em New Jersey, depois que eu me mudei realmente para Nova York, mas é tudo na região metropolitana de Nova York, né? E aí eu passava numa deli brasileira e eu levava o meu almoço para a faculdade. E era aquele almoço, né? Um arroz, um feijão preto, uma carne, aquele almoço gigante, bem brasileiro. E eu ficava até meio que com vergonha, assim, olhando para os lados,
quando eu estava comendo, porque ninguém tinha um almoço daquele tamanho. O almoço nos Estados Unidos é bem diferente, porque é mais um lanche, né? Então, às vezes, eles comem um wrap, às vezes eles comem um burrito, às vezes eles comem uma salada ou um sanduíche. E uma história engraçada é que eu estava compartilhando a minha dificuldade de falta de tempo na faculdade, que eu não estava com tempo para comer com calma, etc., por conta dos horários da faculdade que eram um pouco puxados, e estava conversando sobre isso com a minha counselor. Tem uns conselheiros lá na faculdade, uns funcionários que estão ali para ajudar os estudantes. Ela chegou para mim e falou, isso é facilmente, né, é uma coisa que dá para resolver, né? Ela falou, Do you like peanut butter? aí eu, yeah. Do you like jelly? Eu falei, yes, so... You can make a peanut butter jelly sandwich, right? And that's your lunch. You can have it for lunch. E eu falei, I don't think so, but thank you for your suggestion. Para nós brasileiros, isso não é considerado um almoço, né? É considerado um lanche. Isso não é almoço pra gente. Então, eu tinha que ter pelo menos um arroz. Depois, né, que eu mudei para Nova York e tinha uma maior dificuldade de encontrar lugares brasileiros lá, aí eu comia comida chinesa, que tem arroz, camarão, etc., né? Mas que tinha muita fritura, também não era muito saudável. O americano, ele não coloca muita ênfase no almoço, é mais na janta. Então ele vai comer uma comida mais elaborada, com mais substância, digamos assim, na hora da janta. E dizem que o café da manhã americano é bem reforçado, etc. Mas isso é um pouco de mito, porque não é todo dia que as pessoas comem, né, um bacon com ovos, e não é todo dia, é um café da manhã especial, né, que aí você faz aquele café da manhã completo e tal. Mas, por exemplo, o meu roommate da faculdade, o café da manhã dele era um Pop-Tart. Um Pop-Tart, acho que é um produto, é o nome do produto. Você coloca na torradeira e aí ele esquenta e aquilo ali é o seu café da manhã. E na verdade foi o meu café da manhã muitas vezes, com café e pronto. Mas eu sempre tentava comer pelo menos um café com pão, para ser um pouco mais brasileiro. Mas geralmente o café da manhã, às vezes tinha colegas de faculdade que nem tomavam, nem comiam nada no café da manhã, só um café mesmo, tomavam um café e estava tudo bem. Mas a ênfase deles maior realmente é na janta, em jantar, em ter um jantar legal, assim como a gente gosta de almoçar bem, né? Para eles a refeição principal seria a janta. Uma outra diferença cultural que eu tive que me adaptar foi a questão das amizades, né? Digamos assim, as amizades nos Estados Unidos são um pouco diferentes. A gente está mais acostumado a ser mais próximos dos nossos amigos, mais íntimos, digamos assim, né? Enquanto que por lá as amizades não são tão íntimas assim, no sentido de, sabe, de ter certas liberdades, de chegar a hora que você quiser na casa da pessoa, etc., de você estar sempre disponível ali. Não é muito bem assim, não. Para ilustrar isso, eu vou contar a história de um dos grandes amigos meus que eram de lá. Ele era americano e um dia eu estava passando perto da casa dele e eu liguei para ele e falei, olha, tô aqui perto da tua casa, posso dar uma passada aí? Ele falou, This is not a good time, because I'm having some me time right now. Ele não deu nenhuma desculpa, né, esfarrapada. Ele só falou que ele estava num momento dele, que ele queria um momento para ele naquela hora e não queria ver ninguém, nem eu, que era um grande amigo para ele, né? Então, isso foi realmente algo assim que me fez sentir falta, sentir saudade do estilo de amizades que nós temos aqui no Brasil. Uma outra coisa que tem a ver também com esse assunto é a questão de quando você reúne os amigos, né? Você marca alguma coisa na sua casa ou alguém te chama na casa deles para uma reuniãozinha e tal. É que tem um horário para começar, ok, normal, mas tem um horário para terminar. Então, no convite, quando a pessoa convida, ela fala, ó, vai ser de
8 às 10, ou vai ser de 9 às 11. Então, geralmente, como vocês sabem, as pessoas são mais pontuais lá. Então, as pessoas chegavam mais ou menos todos na mesma hora. E na hora combinada de sair, todo mundo também saía basicamente na mesma hora e todo mundo saindo bonitinho ao mesmo tempo, que é algo que a gente sabe que no Brasil não acontece muito bem assim. Não é verdade? Aqui no Brasil, já aconteceu comigo de eu falar para os meus amigos que estavam na sala, falando, gente, tô indo dormir, tá bom? Mas pode ficar aí à vontade. Tem água na geladeira, cerveja, e eu vou dormir aqui. Isso nos Estados Unidos não acontece. Acredito que em outros países também, pelo que eu já ouvi, as pessoas não têm esse costume, nem essa liberdade, né, na casa alheia. Então essa foi a minha experiência, talvez não seja a experiência de todas as pessoas, mas enfim, foi o que eu achei de mais diferente, digamos que assim, e que eu tive que me adaptar à cultura local. Mas e aí, o que você achou? Que outras diferenças culturais entre Brasil e Estados Unidos, ou Brasil e outros países existem por aí? Me fala aí nos comentários. E por hoje é só. Se você quer talvez uma parte 2 desse vídeo, me fala aí nos comentários que eu vou falar sobre outras diferenças culturais. So, that's it for today. Thank you so much. Talk to you later. Take care.